Rivais dignos podem nos ajudar a sermos melhores naquilo que fazemos. Quando Alan Mulally deixou a indústria aeronáutica Boeing Commercial para se tornar CEO da falida Ford Motor Company em 2006, ele estava começando uma jornada que resultaria numa das maiores reviravoltas da história automotiva. Após a coletiva de empresa que anunciou seu cargo na Ford, Mulally pôs em campo algumas questões. Um repórter perguntou que carro ele dirigia. Abre aspas. Um Lexus, respondeu ele. É o melhor carro do mundo. Fecha aspas. O novo CEO da Ford estava admitindo que o Toyota que ele dirigia era melhor do que qualquer um fabricado pela Ford. Para alguns, foi um sacrilégio, mas para Mullery, um homem que preferia a verdade, mesmo que incômoda, foi uma declaração honesta. Nos 15 anos que antecederam a gestão de Mullery, a Ford tinha perdido 25% da participação de mercado. Agora, estava a caminho da falência. Mullery precisava de uma estratégia revolucionária, mas primeiro quis aprender tudo o que pudesse sobre a empresa. Queria compreender a possibilidade de uma Ford saudável que não estava expressa nas demonstrações do resultado. Uma das coisas que aprendeu foi que os consumidores estavam desiludidos com a marca. Os carros da Ford, pelo menos nos Estados Unidos, tinham a reputação de serem desinteressantes, não confiáveis e sedentos por combustível. Talvez isso explicasse em parte por que as pessoas não queriam comprar carros da Ford como antes. Historicamente, as empresas automotivas de Detroit, inclusive a Ford, eram obcecadas por sua participação no mercado, a primordial métrica de comparação. No entanto, Mullery sabia que algumas das empresas automotivas mais lucrativas no mundo estavam entre as menores. Compreendeu rapidamente que não era do interesse da Ford no longo prazo apenas aumentar a participação no mercado, o que poderia ser alcançado com promoções de venda e cortes de custos, que foi exatamente o plano que a Ford apresentou a Mullery quando ele chegou. Essa estratégia só iria funcionar por alguns anos. Abre aspas. Não vamos correr atrás de participação no mercado, disse ele. Não vamos colocar veículos onde não haja demanda para eles e depois dar descontos e piorar ainda mais as coisas. Fecha aspas. Para permanecer no jogo, a Ford teria que mudar o modo como jogava o jogo. E isso significava reaprender a fazer carros que as pessoas quisessem dirigir. Uma das primeiras coisas que Mullery fez quando chegou à empresa foi começar a voltar de carro para casa dirigindo um modelo diferente da Ford a cada noite. Após testar todos os carros fabricados pela empresa, ele pediu para dirigir um Camry da Toyota. O único problema foi que a Ford não tinha nenhum para ele dirigir. Era prática comum na Ford comprar os carros de outras fabricantes para seus engenheiros os desmontarem e verem como eram fabricados, mas não havia nenhum disponível para ser dirigido. Pense nisso por um instante. Os executivos seniores de uma grande empresa automotiva com dificuldade de vender mais carros não tinham ideia de como era dirigir os carros das outras empresas. Se potenciais compradores fazem test drives para testar suas opções, os executivos da Ford não deveriam saber o que estavam testando? Mullery fez a companhia comprar uma frota de carros fabricados por outras empresas e instruiu seus gerentes seniores a dirigi-los. Quando disse que o Lexus era o melhor carro do mundo, Mullery não estava tentando fazer com que o pessoal da Ford se sentisse mal. Estava oferecendo a eles um rival digno. Estava convencido de que para salvar a Ford eles teriam que ser francos quanto à situação dos próprios produtos e processos, e precisariam estudar com respeito como trabalhavam os outros jogadores na indústria. A Toyota era uma empresa que, como descreveu Mullery, abre aspas, fabrica produtos que as pessoas querem, com menos recursos
e menos tempo do que qualquer outra no mundo, fecha aspas. Era uma marca de referência em relação à qual a Ford deveria buscar a vontade de aprimorar seus próprios carros e a maneira de produzi-los. E se conseguissem fazer isso, os lucros viriam como consequência. Para Mullally, o motivo para estudar os outros fabricantes de automóveis não era simplesmente copiá-los ou superá-los, mas aprender com eles. Nunca tentei vencer a GM ou a Chrysler, diz Mullally. Estivemos sempre focados na causa justa e usamos as comparações com nossos competidores como insights sobre como poderíamos melhorar continuamente nossa operação. Fecha aspas. Melhorar continuamente seus processos os ajudaria a fazer um produto melhor, o que os ajudaria a serem mais eficazes ao levar adiante a causa justa original de Henry Ford, prover transporte seguro e eficiente para todos, abrir as rodovias para toda a humanidade. A causa de Henry Ford também serviu de filtro para outras decisões. Mullally venceu marcas como a Jaguar, a Land Rover e a Volvo, por exemplo. A Ford as tinha comprado originalmente para poder competir em várias categorias automotivas ao mesmo tempo, algo que Mullally acreditava ter desviado a Ford do motivo pelo qual a empresa tinha sido fundada. Então veio a crise econômica de 2008, que foi particularmente devastadora para a indústria automotiva americana. Sem financiamento do governo, a GM e a Chrysler iriam à falência. Graças a um empréstimo de cerca de 24 bilhões de dólares que Mullally tinha tomado em 2006 para ajudar a Ford a se reinventar, combinado com as constantes melhorias que a empresa estava fazendo em suas operações e seus produtos, a Ford foi capaz de sobreviver à recessão sem assistência do governo. Logo, quando Mullally foi depor perante ao Congresso antes de o financiamento ser concedido, ele poderia insistir que o governo não desse dinheiro à GM ou à Chrysler. Um CEO que visse os outros jogadores como seus concorrentes teria adorado vê-los ir à falência, deixando a Ford como a única grande indústria automotiva dos Estados Unidos. Isso com certeza seria uma vitória, não? Como Mullally considerava os outros fabricantes rivais dignos, ele na verdade endossou o financiamento. Sabia que a permanência deles no mercado só ajudaria a fazer a Ford uma empresa melhor. Sabia também que os rivais da Ford eram parte de um ecossistema maior. Se fossem à falência, muitos de seus fornecedores também iriam, o que poderia destruir a Ford. Assim, Mullally criou planos para ajudar muitos dos fornecedores a enfrentar a crise econômica. Infelizmente, os líderes das falidas GM e Chrysler, ainda operando com mentalidade finita, rejeitaram a proposta da Ford de trabalharem juntas para o benefício da indústria. No entanto, Honda, Toyota e Nissan trabalharam com a Ford para ajudar a manter na ativa os principais fornecedores, aqueles nos quais podiam confiar. Os jogadores com mentalidade infinita compreenderam que a melhor opção para a própria sobrevivência e, na verdade, o objetivo principal de um líder infinito é continuar jogando.